Você já sentiu que, às vezes, compartilhar demais acaba tirando a sua paz? Que aquela conversa inocente pode se transformar numa fonte de preocupação ou até mesmo num arrependimento? À medida que amadurecemos, especialmente depois dos 70 anos, percebemos que o nosso bem-estar e a nossa tranquilidade são bens preciosos, talvez os mais preciosos. E, infelizmente, nem todo mundo compreende isso. Pelo contrário, algumas informações que compartilhamos de coração aberto podem, sem querer, nos expor a situações indesejadas, a mal-entendidos ou até mesmo a pessoas com intenções não tão boas. Manter certas coisas para si não é ser fechado, é ser sábio. É um ato de amor próprio, de autoproteção. É entender que a nossa paz interior é um santuário que merece ser guardado com carinho. Neste vídeo, vamos explorar 9 coisas importantes que, depois dos 70, talvez seja melhor manter guardadas. Não para isolar-se, mas para proteger o seu sossego, a sua privacidade e, acima de tudo, o seu bem-estar. Fique comigo até o final, porque a última dica pode realmente mudar a sua perspectiva sobre o que significa viver em paz nesta fase da vida. Então, vamos mergulhar de cabeça neste assunto tão relevante para a nossa qualidade de vida. A primeira coisa que talvez seja melhor manter mais para si, especialmente depois de uma certa idade, diz respeito aos detalhes da sua vida financeira. Eu sei, é um tema delicado, mas pense comigo. À medida que envelhecemos, é natural que as pessoas, às vezes, façam suposições sobre a nossa situação econômica, sobre o que construímos ao longo da vida, sobre nossa aposentadoria ou planos de herança. Comentar sobre o valor da sua aposentadoria, sobre a quantia que você tem guardada na poupança, ou até mesmo sobre as propriedades que você pretende deixar para os filhos e netos, pode abrir portas para uma série de problemas que você nem imagina. Não se trata de desconfiar de todo mundo, mas sim de uma medida de autopreservação. Você pode, sem querer, atrair a atenção de vendedores oportunistas que querem te empurrar produtos e serviços desnecessários e caros, ou, o que é pior, golpistas que se aproveitam da boa-fé e da vulnerabilidade das pessoas mais velhas. Já vi casos de pessoas que, ao revelarem detalhes sobre suas finanças, se tornaram alvo de esquemas elaborados. Lembro-me de uma senhora muito querida que, num almoço de família, mencionou o valor que tinha investido em um fundo de aposentadoria privada. Pouco tempo depois, um parente distante, que ela mal via, começou a aparecer com frequência, sempre com uma história triste e um pedido de empréstimo urgente. A paz dela foi embora junto com o dinheiro que nunca mais voltou. Portanto, seja vago, um simples "minha vida financeira está organizada, graças a Deus", é mais do que suficiente. Para decisões importantes, procure sempre um profissional de confiança, como um advogado ou um consultor financeiro, não um conhecido casual. Proteger suas finanças é proteger sua liberdade e sua tranquilidade. Seguindo em frente, o segundo ponto que merece ser mantido em maior reserva são as questões de saúde muito pessoais. É completamente natural e até saudável desabafar sobre como nos sentimos, mas há uma grande diferença entre compartilhar que você está com uma dor nas costas e detalhar cada sintoma de uma condição crônica, o nome de cada medicamento, ou os pormenores de um diagnóstico complexo para todo mundo que te pergunta: como vai? Quando você expõe demais esses detalhes, abre espaço para uma enxurrada de conselhos não solicitados, muitas vezes contraditórios e baseados na experiência alheia, não na sua. Ah, mas você já tentou aquele chá de ervas? Minha vizinha tomou isso e melhorou na hora. Esse médico não presta, devia ir em outro. E no fim, você fica ainda mais confuso, ansioso e sobrecarregado. Além disso, quando se expõe excessivamente suas fragilidades de saúde, algumas pessoas podem começar a te ver apenas como o doente, diminuindo sua autonomia
e seu próprio senso de valor. Sua identidade não se resume a um diagnóstico ou a uma lista de remédios. Você é muito mais que isso, com uma vida rica em experiências e sabedoria. Eu conheço uma pessoa que, por ser muito aberta com seus problemas de saúde, acabou sendo excluída de alguns grupos de amigos, porque a cada encontro o assunto girava apenas em torno de suas enfermidades, e as pessoas começaram a se afastar, achando a conversa pesada. Preservar sua privacidade médica é um ato de respeito a si mesmo e à sua energia. Compartilhe com seu médico e, se for o caso, com uma ou duas pessoas de extrema confiança que podem te apoiar de verdade, sem julgamentos ou palpites excessivos. E o terceiro aspecto que devemos pensar bem antes de compartilhar amplamente são as desavenças ou conflitos familiares. Todos nós temos pequenos desentendimentos, ou, às vezes, grandes dramas dentro de casa. É a vida em família, não é mesmo? Mas levar essas discussões e problemas internos para fora do seu círculo mais íntimo, seja para amigos, vizinhos ou até outros parentes mais distantes, pode ser um tiro no pé. As questões familiares são complexas, carregadas de emoções e histórias que só os envolvidos realmente compreendem. Quando você as expõe, corre o risco de que a história seja distorcida, de que terceiros tomem partido sem entender o contexto completo, ou de que a fofoca se espalhe e torne a reconciliação ainda mais difícil. É como lavar roupa suja em praça pública, sabe? O cheiro ruim atinge a todos, a sujeira pode se espalhar e a roupa pode acabar ainda mais suja do que antes. Eu vi uma vez uma situação em que uma avó, chateada com uma briga entre os filhos, desabafou com uma amiga que também era conhecida da família. Essa amiga, com a intenção de ajudar, acabou comentando com outros parentes, e logo a história estava distorcida, com cada um dando seu palpite e criando novas intrigas. O que era um problema entre irmãos se transformou numa novela gigante, e levou anos para as coisas se acalmarem, e a avó se sentiu culpada por ter exposto seus filhos dessa maneira. Lembre-se, as brigas de família devem ser resolvidas dentro da família, com os envolvidos, ou com a ajuda de um profissional, se necessário. Ao proteger essa privacidade, você protege não só a imagem da sua família, mas principalmente a sua própria paz e a chance de que as coisas se resolvam de forma mais discreta e eficaz. Entender a importância de resguardar esses primeiros pontos é um grande passo para manter a sua serenidade. Mas a jornada em busca da paz e privacidade continua, e agora vamos explorar mais alguns aspectos que merecem a sua atenção cuidadosa. Como estávamos conversando, a sabedoria de uma vida bem vivida nos ensina que nem tudo precisa ser compartilhado. E esse princípio nos leva ao nosso próximo ponto importante, que é sobre os arrependimentos ou erros do passado. Todos nós temos fantasmas no armário, momentos que nos arrependemos, escolhas que, se pudéssemos, faríamos diferente. Isso faz parte de ser humano. A reflexão sobre o passado é saudável, nos ajuda a aprender e a crescer, mas reviver e narrar detalhadamente cada tropeço, cada falha do passado para cada nova pessoa que você conhece, ou mesmo para velhos amigos que não precisam saber de novo, pode ser bastante prejudicial à sua paz. Ficar remoendo e contando essas histórias pode pintar você sob uma luz negativa, dando a outros munição para te julgar, ou simplesmente trazendo à tona memórias dolorosas que perturbam sua tranquilidade atual. Eu vi uma vez uma senhora que, por um senso de honestidade, sempre fazia questão de mencionar um erro que tinha cometido na juventude, algo que já tinha sido superado há décadas, mas que ela sentia que precisava ser revelado. As pessoas, infelizmente, tendiam a se focar nesse erro, e a imagem dela ficava, de certa forma, manchada por algo que já não a definia. Ela se sentia julgada, e a paz que tanto buscava escapava por entre os dedos.
O passado serve para nos ensinar, não para nos prender numa narrativa eterna de culpas. Ao contar excessivamente seus erros, você permite que outros os usem para te definir, ou pior, para desvalorizar a pessoa maravilhosa que você se tornou hoje. Aprenda com o passado, perdoe-se e siga em frente. Se for para compartilhar uma história difícil, que seja com um confidente de extrema confiança e com o propósito de buscar cura ou perspectiva, não como uma conversa casual. Sua versão presente é o que realmente importa. Em seguida, o quinto ponto que devemos pensar em manter mais reservado são as suas vulnerabilidades e medos mais profundos. Todos temos medos. Medo da solidão, medo da doença, medo de não sermos amados ou lembrados. Compartilhar essas vulnerabilidades, esses sentimentos crus e íntimos, pode te deixar muito exposto. Embora algumas pessoas possam genuinamente empatizar e oferecer apoio, infelizmente, outras podem ver isso como uma oportunidade para manipulação ou exploração. Isso é especialmente verdadeiro em uma era onde os golpes muitas vezes miram pessoas mais velhas, explorando exatamente essas fraquezas emocionais. Pense bem. Entregar seus medos mais íntimos a qualquer um é como deixar a porta da sua casa escancarada para estranhos. Imagine que você tem um medo profundo de ficar sozinho. Se você compartilha isso abertamente, alguém mal intencionado pode começar a se aproximar, fingindo ser seu amigo, oferecendo companhia e, gradualmente, começar a te pedir favores financeiros ou a te convencer a tomar decisões que não são do seu interesse, tudo sob o pretexto de cuidar de você. É uma forma sutil, mas perigosa de manipulação emocional. Ou talvez você tenha receio de perder a memória. Alguém pode se aproveitar disso para te convencer a assinar documentos ou a fazer movimentações de bens, alegando que você vai esquecer e que é melhor resolver isso agora, enquanto você ainda está lúcido. Proteger esses pontos é proteger seu poder de decisão, sua autonomia e sua segurança. Reconheça seus medos, trabalhe-os internamente ou com a ajuda de um profissional de saúde, como um terapeuta ou conselheiro, se sentir necessidade. Compartilhe-os apenas com alguém que provou, ao longo do tempo, ser de confiança inabalável e que demonstra um cuidado genuíno por você. E o sexto ponto, que é muito prático e importante para a sua segurança, diz respeito aos detalhes da sua rotina diária ou planos de ausência. Se você mora sozinho, ou mesmo se não mora, discutir abertamente quando você vai ao supermercado, em que dias e horários você tem seus compromissos médicos regulares, ou quando você planeja viajar por um período prolongado, pode, sem querer, sinalizar a potenciais criminosos que sua casa estará vazia e vulnerável. Com a idade, a segurança da nossa casa e da nossa pessoa se torna ainda mais vital. Dizer em voz alta na fila do açougue, no banco ou para um vizinho recém-chegado: "Vou viajar na próxima semana e volto só daqui a 15 dias." Ou: "Sempre saio para a caminhada das 7 e só retorno às 8:30 da manhã." É quase como colocar uma placa na sua porta dizendo: "Casa vazia, à vontade." Infelizmente, o mundo não é totalmente seguro, e há pessoas que se aproveitam da ingenuidade e da abertura dos outros. Conheci uma situação onde um senhor comentou sobre suas férias para a família de um conhecido e, ao retornar, encontrou a casa arrombada. Não era alguém da família, mas alguém que ouviu a conversa de raspão e viu a oportunidade. É um detalhe simples, mas que faz toda a diferença para a sua segurança e a sua tranquilidade. Seja discreto sobre seus movimentos. Se você for se ausentar, informe apenas 1 ou 2 vizinhos ou familiares de extrema confiança e peça a eles para ficarem de olho. Considere usar sistemas de segurança para o lar, se possível, mas, acima de tudo,
Nunca anuncie publicamente sua ausência ou seus horários de saída. Agora que já vimos a importância de resguardar esses aspectos tão pessoais, vamos caminhar para os últimos pontos dessa nossa conversa, que são igualmente cruciais para a sua paz interior e para a forma como você se relaciona com o mundo. Chegamos aos últimos pontos da nossa lista e eles nos trazem para uma reflexão sobre como as nossas palavras e os nossos pensamentos podem impactar diretamente o nosso ambiente e a nossa própria serenidade. O próximo item que devemos manter mais reservado é sobre as opiniões sobre a vida pessoal de outras pessoas, ou seja, as fofocas. É tentador, eu sei, comentar sobre a vida alheia. Você viu como fulano está agindo com a nora? Aquele vizinho, coitado, com tantos problemas com o filho que não o visita. Mas pense bem, que bem isso traz para você? Envolver-se em fofocas ou oferecer opiniões críticas e não solicitadas sobre os relacionamentos, escolhas ou a vida particular de outras pessoas é uma maneira certeira de convidar a negatividade para a sua própria vida. Isso diminui a confiança que as pessoas depositam em você, prejudica reputações, incluindo a sua, e pode criar um ambiente social tóxico e pesado. As pessoas começarão a questionar sua discrição e você pode se encontrar isolado ou visto como alguém que não é confiável. A fofoca, como dizem, é uma faca de dois gumes. Primeiro, ela mancha a imagem da pessoa sobre quem se fala, e nem sempre a história que você ouviu é a verdade completa. Segundo, e talvez mais importante para a sua paz, ela mancha a sua imagem também. As pessoas passam a te ver como alguém que gosta de falar mal, que não é discreto, e quem vai querer confiar seus próprios segredos a alguém assim? Sem contar que a energia de falar negativamente sobre os outros é exaustiva e drenante. Lembro-me de uma senhora que adorava saber e contar tudo sobre a vizinhança. No começo, as pessoas a ouviam curiosas, mas com o tempo começaram a evitá-la, com medo de serem as próximas notícias a serem espalhadas. Ela se sentiu sozinha e não entendia o porquê. Proteger sua paz significa proteger sua mente da negatividade que a fofoca traz e proteger suas relações da desconfiança que ela cria. Foque em conversas positivas, em assuntos que elevam o espírito. Se uma conversa se virar para a fofoca, mude o assunto gentilmente ou se desculpe e se retire. Lembre-se, o que você diz sobre os outros reflete muito mais sobre você. Em oitavo lugar, vamos falar sobre os grandes planos futuros e incomuns. Sonhar e planejar é maravilhoso em qualquer idade, e aos 70 anos, a vida ainda está cheia de possibilidades. Mas às vezes, compartilhar grandes mudanças de vida, como mudar-se para outra cidade, fazer um grande investimento ou embarcar em uma viagem longa e ousada, pode atrair uma enxurrada de opiniões não solicitadas. As pessoas podem tentar te dissuadir, citando riscos ou seus próprios medos, ou até mesmo expressar inveja, o que pode diminuir seu entusiasmo e criar dúvidas desnecessárias. Imagine que você, aos 75 anos, decide que quer aprender a pintar em uma escola de artes em outra cidade, ou que quer fazer aquela viagem de navio que sempre sonhou para um lugar distante. Ao invés de apoio e incentivo, você pode encontrar uma enxurrada de "mas e se?". Você já está muito velho para isso, não acha? Não é melhor guardar o dinheiro para uma emergência? As pessoas, muitas vezes, projetam os próprios medos e limitações em nós, ou pior, podem sentir inveja da sua coragem e tentar te desanimar. Já vi casos de filhos adultos que, por cuidar dos pais, tentam impedi-los de realizar sonhos de longa data, dizendo que é perigoso ou imprudente, quando, na verdade, é apenas o próprio medo deles. Guardar esses planos para si até que estejam mais concretos, ou compartilhá-los apenas com aqueles que genuinamente te apoiam,
e torcem pela sua felicidade, protege a sua motivação, a sua alegria e a sua determinação. Nenhuma grande realização nasceu de ouvidos que davam ouvidos a toda crítica ou desânimo. Nutra seus sonhos em particular, ou com um grupo seleto de pessoas que realmente te querem bem. Compartilhe-os quando você estiver pronto para agir e não quando estiver buscando aprovação. Afinal, a vida é sua e as escolhas também. E, finalmente, chegamos ao nono e talvez mais importante ponto para proteger sua paz interior, seus segredos mais profundos e pensamentos mais íntimos. Este é o ponto mais delicado e crucial para a sua paz de espírito. Existem certas reflexões, sentimentos e experiências que são profundamente pessoais. Eles definem sua paisagem interior, sua essência mais pura. Compartilhar esses pensamentos e segredos com qualquer um, por mais confiança que você tenha na pessoa, pode, às vezes, ser como entregar um pedaço da sua alma, deixando você se sentindo exposto, vulnerável ou até mesmo diminuído. Essas são as coisas que pertencem apenas a você, talvez ao seu diário, ou a uma força maior que você acredita. Não estou falando de segredos obscuros ou ilícitos, mas daquelas reflexões sobre a vida, sobre o sentido da existência, sobre amores perdidos que moldaram quem você é, sobre desilusões que te fizeram mais forte. Essas são as suas verdades mais íntimas. Entregá-las sem critério é como despir-se em praça pública. Às vezes, a beleza de um pensamento, de uma experiência, reside justamente na sua privacidade e no silêncio do seu coração. É ali que essas coisas ganham forma e significado, onde você as processa e as transforma em sabedoria pessoal. Lembro-me de uma sábia senhora que dizia: o que o coração guarda com carinho, a boca não precisa espalhar aos quatro ventos para que seja real. Guardar esses segredos não é sobre esconder, mas sobre preservar a sacralidade do seu universo interior, permitindo que ele seja um refúgio de paz apenas para você. Honre seu mundo interior. Cultive uma vida interna rica, que não precise de validação externa ou de exposição. Compreenda que nem tudo precisa ser falado para ser real ou significativo. Então, meus amigos, ao longo da nossa conversa, vimos como a discrição e a sabedoria de guardar certas informações podem ser verdadeiras aliadas para a sua paz. Falamos sobre a importância de manter a sua vida financeira longe de olhares curiosos e oportunistas, de proteger os detalhes mais íntimos da sua saúde de conselhos não solicitados e de como é crucial manter as desavenças familiares dentro do círculo mais restrito, para evitar que elas se tornem ainda maiores. Discutimos também o porquê de não revivermos nossos erros do passado para qualquer um, a necessidade de resguardar nossas vulnerabilidades mais profundas de manipulações e a sensatez de não expor a nossa rotina diária ou planos de viagem por questões de segurança pessoal. E, por fim, refletimos sobre o poder negativo da fofoca e como ela prejudica a todos, a sabedoria de acalentar nossos grandes planos futuros em silêncio antes de torná-los públicos, e a sacralidade de manter os nossos segredos mais íntimos, guardados como tesouros pessoais, para que sirvam apenas a nós mesmos. Lembrem-se, o objetivo aqui não é viver uma vida de segredos ou de desconfiança generalizada de todos ao seu redor. Longe disso. O que buscamos é uma vida de mais serenidade, onde a sua energia não é desperdiçada com preocupações desnecessárias ou com as consequências de uma exposição excessiva. É sobre escolher com quem você compartilha a sua valiosa história, a sua essência, a sua verdade. É sobre entender que, ao proteger certos aspectos da sua vida, você não está se isolando, mas sim construindo um refúgio de paz e bem-estar para si mesmo,
Um lugar onde a sua alma pode descansar sem perturbações externas. Pequenas mudanças na forma como interagimos e compartilhamos podem fazer uma diferença gigantesca na nossa qualidade de vida, especialmente nesta fase em que a paz e a tranquilidade são tão merecidas e essenciais para uma vida plena. Eu adoraria saber o que vocês pensam sobre esses pontos que abordamos hoje. Vocês já passaram por alguma situação em que se arrependeram de ter compartilhado algo? Ou tem alguma outra dica valiosa que nos ajude a proteger a nossa paz e privacidade, especialmente depois dos 70 anos? Compartilhem suas experiências e sabedorias nos comentários abaixo. A sua perspectiva é muito importante e pode ajudar muitas outras pessoas que nos assistem e buscam viver com mais serenidade. Se este vídeo tocou o seu coração ou te trouxe alguma reflexão importante que fará a diferença na sua vida, por favor, deixe o seu gostei. Isso nos ajuda muito a continuar levando mensagens como esta para mais pessoas, ampliando nossa comunidade de bem-estar. E claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, onde sempre buscamos trazer conteúdos que agreguem valor à sua vida, pensando na sua saúde, no seu bem-estar e na sua alegria de viver cada dia. Lembrem-se, meus amigos, cada ano de vida nos traz não apenas experiência, mas também uma oportunidade única de refinar quem somos e como vivemos. Você tem o poder de ser o guardião da sua própria paz, o arquiteto da sua própria tranquilidade. Cultive a sua sabedoria, celebre a sua individualidade e viva a sua melhor vida em cada idade, com a serenidade, a dignidade e a alegria que você merece. Muito obrigado por estarem comigo nesta jornada de reflexão. Cuidem-se e até o próximo vídeo.